Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar então o nosso trabalho, lendo uma página do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes, que fala assim: ninguém tem mais sorte do que você. Olha, você tem tanta sorte como qualquer outro. Não inveje a dele. Ter sorte não é ganhar na loteria ou ser feliz nos negócios. Nem tudo corre bem para os que recebem dinheiro fácil. Podem ser vítimas das facilidades. A sua sorte está dentro de você. Construa um paraíso de alegrias e paz. Basta você querer o bem para todos, ser otimista, ter fé em Deus e em si mesmo, compreender que Deus não tem preferência, é uma forma de se sentir seguro. Tarefa para a gente trabalhar hoje, hein? Ninguém tem mais sorte do que você. Todo mundo tem sorte, né? Então, que a gente possa construir dentro da gente, né, essa alegria, essa vontade de viver, essa paz. É fácil? Não. Mas a gente já tem uma coisa boa, a vontade de querer, né? Porque a gente já está aqui, nessa hora, numa segunda-feira, isso já é um grande passo, né? E tendo essas mensagens que nos eleva, que nos faz a gente acreditar que tudo vai dar certo, a gente não precisa mais duvidar, né? Quando a gente compreende que Deus não tem preferência por ninguém. Então, a gente tem sorte, só que a gente tem que correr atrás, não é isso? Então, vamos orar, falar com Jesus, né? Quem quiser fechar os olhos, fica à vontade. E sentir o Mestre aqui conosco nessa noite, acariciando nossas cabeças, trazendo para nós muita esperança. Esperança de continuarmos, porque já sabemos o que temos que fazer. Depende de nós, né? Ter Jesus conosco já é uma sorte, né? Querer o Mestre ao nosso lado é um presente. Então, Mestre Jesus, gratidão por ter conseguido estar aqui nessa casa, que nos acolhe, que nos carrega no colo nas horas difíceis e que nos dá tanta alegria, né? Que possamos, então, sentir a vibração dessa espiritualidade que nos cerca, que possamos ter uma noite maravilhosa, que a nossa querida Cris, carinhosamente eu chamo ela assim, né? Que ela possa ter muita intuição para falar de um tema maravilhoso, laços de família, a química dos relacionamentos. Que a gente possa entender, né, de fato, esse planejamento divino. Fica conosco, Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Bom, então, vamos falar hoje sobre família, né? E quando a gente está falando aí dos laços de família e da química dos relacionamentos, por mais que a gente pense, primeiramente, no relacionamento de matrimônio, né? Que é o que vai dar origem às famílias, a gente vai falar não só do relacionamento de um casal. A gente vai falar do relacionamento da família como um todo, tá? E aí eu coloquei a imagem só mesmo para ilustrar, né? Ali o casal, ocorre ali a química, o interesse, eles se unem e depois dá origem à família. Mas aí é só para representar. A gente sabe que
há diversas formas de relacionamento, diversas formas de se constituir uma família, né? Não só a família oriunda de um casal heteroafetivo. Tem a união homoafetiva, tem as outras famílias que podem ser compostas por avós, por tios, padrinhos, por pessoas que não necessariamente têm um vínculo consanguíneo, é um vínculo de coração, é somente uma ilustração mesmo. E aí, aqui, para a gente abrir, né, quando a gente pensa na palavra química, que, assim, se eu penso na química de colégio, já faz muito tempo que eu não lembro de química, que era uma matéria que, particularmente, eu não gostava muito, mas, enfim, normalmente a gente vai imaginar o quê? Os elementos que se encontram, que se misturam e que provocam alguma reação, né? Que, aliás, era a parte que eu gostava, quando tinha a parte prática da química. Ficar só lá na teoria eu achava chato. Algumas combinações vão produzir resultados suaves, outras vão provocar explosões. E algumas vão precisar de calor, outras vão precisar de mais tempo, né? Existem as reações que acontecem rapidamente, outras que realmente vão precisar de tempo, que o processo é mais longo. E os relacionamentos humanos, eles, tal qual a química, eles são muito parecidos, né? As duas pessoas se encontram, cada uma traz lá a sua bagagem, né? Ela traz a sua história, tem a sua personalidade, vem com as suas experiências, as suas dores, os seus aprendizados e as suas expectativas em relação ao outro, em relação a um possível relacionamento, a formação de uma família. E, então, quando essas pessoas passam a conviver, aí sim acontece essa verdadeira reação química, né? E isso também ocorre dentro da família. Por quê? Porque a família é um grande laboratório da alma. No seio da família, nós somos convidados a aprender aquilo que muitas vezes seria difícil aprender em qualquer outro lugar. Na família, a gente tem a oportunidade de aprender, né? Aprender e exercitar a paciência, a tolerância, o respeito, a renúncia, o perdão, a compreensão, a responsabilidade, o amor. E aí a gente inicia o estudo em si, a partir do próximo slide, e eu não coloquei um slide com a bibliografia que eu usei para montar o estudo, mas abaixo de cada texto que eu extraí, tem ali o nome do livro, e eu passo para vocês o autor, de quem é a psicografia, né, quem foi o espírito que ditou. E a gente vai começar com o Livro dos Espíritos. Na questão 774, Kardec pergunta: há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de família entre os homens não são mais que o resultado de costumes sociais e não uma lei natural. Que devemos pensar disso, né? Ele questiona que tem pessoas que elas equiparam o relacionamento dentro de uma família humana ao relacionamento de uma família de animais, que depois de um tempo os animais abandonam as suas crias, quando eles estão em condições de seguirem sozinhos. E, a partir daí, então, seria a família uma construção social? E aí o que os espíritos falam para a gente? O homem tem outro destino que não o dos animais. Por que, pois, querer sempre identificá-los? Para ele, há outra coisa além das necessidades físicas, há a necessidade de progresso. O animal, ele ainda não tem o livre-arbítrio que contribui, que vai impulsionar o progresso, diferente de nós. Então, essa formação familiar, ela vai para além de necessidades físicas. Ela é uma necessidade também para o nosso progresso moral, espiritual, intelectual. E os liames sociais são necessários ao progresso, e os laços de família resumem os liames sociais. Eis porque eles constituem uma lei natural. Deus quis que os homens, assim, aprendessem a amar-se como irmãos. E a gente já vê que na família, né, que é esse laboratório das almas, como foi dito anteriormente, o quanto é trabalhoso para a maioria das famílias que todos ali se amem como irmãos,
mais difícil, mais trabalhoso ainda, é a gente amar aquele que a gente não tem vínculo nenhum, um desconhecido qualquer, né? Mas se Deus, o projeto dele é que nós, enquanto humanidade, sejamos de fato esses irmãos, filhos de um mesmo Pai, e que no futuro possamos nos amar como irmãos verdadeiramente, a gente tem que partir de algum ponto. E qual foi esse ponto de partida que Deus nos deu a oportunidade de exercitar, de experienciar? A família. Então, daí, a família como esse laboratório que nos dá essa oportunidade de praticar e de progredir. E aí Kardec faz mais uma pergunta na 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Então, se houvesse esse relaxamento dos laços de família, ou seja, se a gente se equiparasse aos animais, né, os filhotes, os filhos, fossem criados até que tivessem condições de caminharem sozinhos e depois cada um por si, a gente sabe que tem famílias que agem assim realmente, né? Que não oferecem tudo que deveriam, mas eles oferecem o que eles podem, né? E são famílias que estão em momentos diferentes. Cada espírito aqui vive um momento diferente. Então, essa família que hoje oferece o que pode e que é pouco, a nosso ver, lá na frente ela vai estar oferecendo mais. De qualquer forma, ela está tendo essa oportunidade de progredir. A gente sabe que a gente não retrograda, então, ela hoje está fazendo o melhor que ela pode fazer. Amanhã, numa nova encarnação, ela vai estar fazendo melhor do que hoje. Agora, se houvesse esse afrouxamento desses laços, o egoísmo iria imperar. Hoje, num planeta de provas e expiações, a gente sabe que o egoísmo ainda ele está aí muito forte, muito presente. E se não tivesse os laços de família? Seria bem pior, né? E vamos lá, ó, no livro Vida e Sexo, esse livro é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E o Emmanuel nos fala de todas as associações existentes na Terra, executando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. Ou seja, estar em família é o que tem para nós de mais educador e de mais oportunidades de nos regenerarmos. A gente, às vezes, ouve, e quando o espírito encarnado, né, ele chega na adolescência, tem uns que ficam mais revoltadinhos. E aí, em alguns momentos que são contrariados, eles falam para os pais, né? Eu não pedi para nascer, eu não queria que você fosse minha mãe, eu não queria que você fosse meu pai. Você não pediu para nascer, você implorou, né? Você quis, sim, que fosse sua mãe, seu pai, você combinou isso. Na erraticidade, né, quando estava planejando sua reencarnação, você combinou quem seria seu pai, quem seria sua mãe. Provavelmente você entrou numa fila lá esperando a oportunidade de você reencarnar. Então, ninguém erra de família. A grama do vizinho é sempre mais verde, é sempre mais bonita, é sempre mais fresca, mas cada um está na família que precisa estar, né? E a grama do vizinho é mais verde porque você só está ali olhando de fora. A gente não vivencia os problemas do vizinho, a gente não vivencia os problemas do outro, assim, na prática, né? A gente vivencia os nossos. Então, aquela família lá de comercial de margarina, de fotos do Instagram, que parece a família perfeita, será que ela é tão perfeita assim, né? Para você ficar almejando ter aquela vida, em vez de aproveitar a oportunidade da tua vida para fazer os ajustes necessários para a sua melhoria? Ninguém erra de família, né? A gente está na família que a gente precisa estar. Arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que acompanham, a família terrestre é formada assim de agentes diversos, porquanto nela se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. Temos, dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina.
Então, às vezes, a gente está lá espraguejando, que não aguenta o filho, não aguenta a mãe, o pai, a esposa, o marido. E, olha, é uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Então, vamos, né, se a gente está com uma visão equivocada, né, de que, ai, que família, em que lugar que eu fui me meter, vamos começar a ver de forma diferente que ali é uma oportunidade para a nossa própria melhoria. Aqui, no Consolador, também é do Chico, né, psicografia do Chico, ditado por Emmanuel. E Emmanuel faz essa pergunta, responde a essa pergunta. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Então, a nossa família aqui, ela é aleatória? A gente cai de paraquedas nela? Ou há um planejamento antes da gente reencarnar? E aí o Emmanuel esclarece que o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor fundidos nas experiências de outras eras. Ou seja, então, pode haver pessoas na nossa família que elas vão seguindo conosco de outras encarnações, e que em encarnações passadas elas podem até ter sido nossos desafetos, mas e aí nós fomos fazendo os nossos ajustes, e hoje são pessoas afins, né, que a gente conseguiu criar laços de amor, e que por ter o amor entre nós, a gente vai seguindo em diversas encarnações com essas mesmas pessoas. Hoje pode ser um tio, amanhã um primo, um filho, um esposo, né? Vai ocupando diferentes lugares, mas dentro da mesma família. Todavia, aí ocorrem igualmente, como nem tudo é maravilha, né? E que a gente está no mundo de provas e expiações, então ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. De qualquer forma, né, os desafetos que a gente também conquista aí nas nossas jornadas, Deus nos dá a oportunidade de desfazer esses laços ruins, negativos, né, de transformar os desafetos em afetos. Como? Estando todos juntos na mesma família. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores, nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se esquecem as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificantes. Não é de uma hora para outra, mas ao longo da caminhada, né, ao longo da caminhada evolutiva, todo mundo junto vai se aprimorando e vai se modificando. Purificadas as afeições, acima dos laços do sangue, o Sagrado Instituto da Família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do espírito. E aí o que começa com um laço de sangue, que às vezes esse laço de sangue ele não transcende para um elo de amor, e por isso você precisa estar voltando para reajustar, e aí você, à medida que vai reajustando e transformando esse laço, que era só um laço de sangue, num laço de afeto, essa família ela deixa de ser só uma família consanguínea e passa a ser uma família espiritual, que é a intenção maior de que para que todos nós possamos ser irmãos dentro de uma família universal, todos nós temos que passar por esses ajustes para que nós possamos ver no outro e sentir o outro verdadeiramente como irmão. E isso é um processo, né? Eu não vou dormir e acordar realmente, verdadeiramente me sentindo irmã de todo mundo, irmã de desconhecidos, porque às vezes está difícil eu ser irmã do meu irmão, que dirá irmã de alguém que eu não conheço. É todo um processo, mas é o objetivo
a se alcançar, o objetivo que com certeza todos nós aqui alcançaremos, de sermos verdadeiramente irmãos. Aí aqui é só a cena do filme Nosso Lar, em que eles estão, o André Luiz ali, está na casa da dona Laura, já meio que exercitando isso da família universal, né? Ele não tem elo consanguíneo com a dona Laura, com Lísias, com a família dele, mas ele foi acolhido lá no Nosso Lar e ele já desenvolve ali por eles um afeto, e eles pelo André Luiz também. Aí também no Consolador, na 179, Emmanuel vai falar sobre o matrimônio. No capítulo das afeições terrenas, o casar ou não casar está fora da vontade dos seres humanos? Casar ou não casar não faz parte da nossa vontade? Vamos ver lá o que Emmanuel fala. O matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito, antes da reencarnação dos espíritos, seja por orientação dos mentores mais elevados, né, quando o espírito ele não tem condições de decidir por ele mesmo, então um mentor ou um grupo, né, lá na erraticidade, há um auxílio nesse planejamento, ou em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas, antes de suas novas experiências no mundo, razão pela qual os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos, no quadro escuro das provas expiatórias ou no acervo de valores das missões que regeneram e santificam. A gente vive aqui na Terra num planeta de provas e expiações. Então, vai ser mais comum vermos matrimônios que fazem parte das provas expiatórias do que matrimônios que fazem parte de missões para regenerarem, para santificarem, mas existem também. Aí, fazendo um parênteses aqui que não está no slide, tem um livro de Martins Peralva que ele fala sobre os diferentes tipos de casamento. Ele classifica em 5. E que eu não vou assim me deter e me alongar nisso aqui, não. É só mesmo para ilustrar. Quem tiver interesse, joga lá no Google. Tipos de casamento por Martins Peralva, que aí vocês vão achar detalhadinho. São os casamentos acidentais. Não fazia parte do planejamento encarnatório, né? As pessoas se esbarram, aí acaba acontecendo algo até por imprudência, às vezes vem um filho e vem um casamento aí. Que esse casamento pode ser ruim ou não, vai depender de como o casal leve essa relação, mas não houve um planejamento para que esse matrimônio acontecesse. Aí tem os provacionais, que são os matrimônios oriundos, né, de provas. As pessoas se unem por provas ou por expiação. E esses matrimônios são os matrimônios mais comuns aqui na Terra. Tem os sacrificiais. Um dos pares, ele tem ali ele entra na relação como uma forma de sacrifício mesmo, né? E para a evolução, para contribuir para a evolução dele e para a evolução do outro. Tem os casamentos afins, que são 2 espíritos, 2 almas que se unem por afinidade, e tem os mais raros, que são os transcendentes, né? São almas engrandecidas no bem que se buscam para realizações imortais. Aqui, no mundo que a gente vive, não sei se não existe, mas se existir, vai ser muito mais raro do que um casamento provacional, né? Que é o mais comum. Então, feito parênteses, vamos voltar lá na... E, gente, eu li isso aqui tudo ou não? Sabia que eu li. Estou testando para ver se vocês estão prestando atenção. Muito bem, passaram no teste. Continuando sobre matrimônio, no livro Desafios da Vida Familiar, psicografia do Raul Teixeira, e o espírito é Camilo. Então, Camilo nos diz o seguinte: no que se refere às provas e às expiações terrestres,
poder-se-ia supor que um casal sob essas injunções deveria viver as turras, né? A gente está falando de provas e expiações, de casamentos provacionais, então a gente imagina um casal num casamento provacional vai viver as turras, entregando-se ao pugilato, né? As brigas, a violência, as agressões, a fim de se configurar a experiência provacional expiatória, o que não pertence ao domínio do bom senso. Porque é para isso que as pessoas planejam a reencarnação. Eu vou planejar meu matrimônio, que é para eu viver na discórdia brigando com meu marido. O objetivo não é esse. Por mais que eu saiba que eu estou programando algo que vai ser difícil, que vai ser trabalhoso, eu estou programando algo para progresso. Então, a intenção não é essa. Pode acontecer isso? Pode, mas não é essa a intenção. O bom senso aponta para o fato de que quem se acha num estágio de provas queira ser aprovado, não é isso? Quando a gente está na escola, a gente está lá no período de provas, a gente não vai fazer as provas torcendo para ser reprovado. Tomara que eu tire 0 em tudo, tomara que eu repita de série. A intenção não é essa. Você estuda e você quer passar naquelas provas, tirar boas notas e seguir para uma próxima série, né? Ou de que aquele que deve deseja ver-se livre do débito, quitando-se honradamente com os credores. Estou devendo dinheiro a sei lá quem, toda hora estão me cobrando. Não aguento mais, que saco essa pessoa toda hora me cobrando. Assim que eu tiver um dinheiro, eu vou quitar essa dívida. É a mesma coisa, guardando as devidas proporções, em relação a esses ajustes reencarnatórios. Se eu estou numa relação que eu estou em débito, né? Eu quero quitar esse débito para eu seguir numa próxima encarnação com esse credor já em pé de igualdade, ou para eu me livrar dele, se for o caso também. Eu não vou ficar querendo sempre estar voltando com o mesmo espírito para estar sendo sempre cobrada. Se eu volto para estar sendo sempre cobrada, se eu estou sempre reprovando nas provas, cadê a minha evolução aí? O objetivo não é esse. Então, por mais difícil que os relacionamentos sejam, o objetivo deles é óbvio que é a nossa evolução. Mas a doutrina também não diz que a gente tem que ficar num relacionamento que envolva desrespeito, que envolva violência. Não é isso, né? A gente vai até o limite do possível. E aí, não dando mais, vai cada um para o seu canto e adia esse reajuste. Em algum outro momento, em outras encarnações, é bem provável que essas pessoas precisem voltar para se reajustarem e que também não necessariamente precisem voltar como um casal. Podem voltar no grupo familiar, com outras configurações, mas vão estar próximos, vão estar fazendo parte da mesma família. Tá? Só para esclarecer, não é para a gente ficar aceitando tudo, porque a gente tem que progredir. Mas quando a gente está vendo que algo vai emperrar o nosso progresso, é a hora de se afastar e deixar para um outro momento. Podemos ver que o processo provacional, o expiatório de um casal, pode não estar referido aos maus tratos entre os dois, mas às vicissitudes da existência no mundo, né? O que os envolve, o que os cerca, e não necessariamente um está maltratando o outro. Vale a pena, então, considerar quanto aprendizado se pode extrair da vida a dois, quando a dupla tem a devida maturidade ou a necessária lucidez, a fim de buscar a compreensão dos motivos sublimes que fizeram com que a divindade fundasse o Instituto da Família Terrena com base na formação do casal. Muito importante é que cada um aprenda com seu cônjuge o que este tenha a lhe oferecer direta ou indiretamente, que transfira ao seu cônjuge o que de melhor sua alma alberga, cooperando de modo efetivo e desataviado com os programas do Pai Criador para os seus filhos matriculados na abençoada escola do mundo terrestre. Então, o Camilo ele também está falando aí dessa oportunidade de, dentro de um relacionamento afetivo, dentro de um matrimônio, a oportunidade de ensinar e de aprender, dessa troca, né? Mas que, para isso, a gente precisa ali da maturidade,
da lucidez, para que você possa ter essa compreensão a respeito do seu relacionamento e ver o que você tem ali de proveitoso, tanto para você quanto para o outro. No livro SOS Família, é da Joana de Ângeles, né, psicografia do Divaldo. A Joana fala o seguinte: a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Então, para que no futuro eu tenha paz, eu vou ter momentos de dor, momentos de felicidade, momentos de felicidade, momentos de dor, mas almejando lá na frente que tenha uma paz, lá na frente a paz futura, né, e a paz duradoura. Nem é a família não é um grupo de bênção, mas também não é o elan da desdita, que é o impulso da má sorte. Antes é a escola de aprendizagem e redenção futura. Então, a gente está vendo aí, a gente viu Livro dos Espíritos, Emmanuel, Camilo, lá com o Raul Teixeira, agora a Joana de Ângeles, são espíritos diferentes, psicografias diferentes, e todos falam da família como um laboratório de almas, como um espaço de aprendizagem, né? Como um local que te dá a oportunidade de aprender. Irmãos que se amam ou se detestam, pais que se digladiam no proscênio, no palco doméstico, genitores que destacam uns filhos em detrimento dos outros, ou filhos que agridem ou amparam pais, são espíritos em processo de evolução, retornando ao palco da vida física para a encenação da peça em que fracassaram no passado. A vida é incessante e a família carnal são experiências transitórias em programação que objetiva a família universal, como eu falei, né? A família de carne, ela é transitória. Eu estou na minha família hoje porque eu preciso fazer alguns ajustes com os espíritos que ali estão encarnados. Pode ser que eu me ajuste com eles e eles comigo, e a gente zere as nossas dívidas e vida que segue. Encarnações futuras, cada um seguindo seu rumo. Como pode ser também que a gente já venha juntos há algum tempo e a gente esteja desenvolvendo o amor e que isso vá ficando cada vez mais sólido até o ponto da gente fazer parte realmente dessa família universal, que a gente vai estar vindo sempre porque a gente já criou um laço de afeto, de amizade, que a gente quer estar sempre junto e que já não tem mais necessidade de ajustar. Aí, esse aqui é o Jesus no Lar, o espírito Enéio Lúcio, e a psicografia também é do Chico Xavier. O título é: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Não é o capítulo todo, tá? É só um trecho. Iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. Então, quando a gente está falando de um início de relacionamento, né? O início de um relacionamento, um namoro, não vai começar um namoro espinhoso, porque você vai fugir do namoro rapidinho, né? Então, no início, tudo são flores. Mas, depois, pode ser que essas flores você comece a ver ali os espinhos, né? O que você só via como flores, começa a aparecer os espinhos. No começo, é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. O lar é a escola das almas. Olha, mais um livro, né? Mais um espírito diferente, que é o Enéio Lúcio, falando novamente. O lar é a escola das almas, o lar, a família, né? O templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. A gente precisa partir de algum ponto para esse entendimento. E não dá para eu partir assim, do nada, aleatoriamente. Então, de que ponto eu parto para entender a humanidade? Da minha família, que é um microcosmo da sociedade, né? Depois a gente vai ampliando, quando você começa a ir para a escola, e vai para o cursinho, e vai para o trabalho, você amplia o teu horizonte, você amplia as tuas relações, mas tudo começa na família.
Há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. Esse texto é interessante porque a gente pode começar a pelo menos, exercitar a nossa visão, para a gente tentar ver de maneira diferente, né? Quando eu estou lá num momento ruim na minha vida em família, que eu estou aflita, que eu estou sofrendo, né, com algum problema familiar, em vez de eu ficar vendo só como problema, só como sofrimento, espraguejando, achando que não tem solução para aquilo, será que eu posso enxergar isso como um recurso espiritual, como uma oportunidade de eu estar exercitando essa fraternidade universal? Como eu me comporto com esse irmão dentro da família, esse irmão universal, que pode ser meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meu filho? O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, né? Quando a gente está lá na relação com o outro, você está vendo comportamentos que não são seus, é o comportamento do outro. Observando defeitos alheios e suportando-os. Por exemplo, do trabalho, tem uma pessoa lá no trabalho que tem determinado comportamento que eu julgo ser um defeito, mas eu estou com essa pessoa de segunda a sexta, eu estou com essa pessoa algumas horas durante a semana, e daqui um pouco eu não estou mais nesse trabalho, ou eu não estou mais nesse setor. E ainda tem o verniz social, né? Que a gente que dá uma trava na gente, no impulso que te dá de mandar a pessoa ir para algum lugar menos nobre, o verniz social te trava. Agora, na família, a gente já não usa esse verniz. Então, ali é a oportunidade que você tem de observar isso e suportar para você aprender a desfazer as suas próprias imperfeições, porque se você está vendo a imperfeição do outro, você também é imperfeito, né? Não dá para achar que assim, eu sou o espírito perfeito dessa família, eu vim para dar jeito nela. Não, você veio para aprender com ela. E, às vezes, para aprender muito mais do que ensinar. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Então, também, se a gente começa a ver esses sofrimentos, esses conflitos no lar, na família, no ambiente doméstico, como lições, a gente também muda a nossa visão. Porque, se há uma lição, se é lição, é porque tem aprendizado para ser tirado. E aí eu tiro o aprendizado daí, e o que eu faço com esse aprendizado? Eu não repito o erro, eu auxilio aquele que ainda não percebeu essa lição como uma forma de aprendizado. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8, é dito o seguinte: os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, mas não sempre, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que a eles servem de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Que muitas vezes a gente fala assim, eu tenho um amigo que ele parece que é mais do que um irmão, né? A afinidade que eu tenho com esse amigo, o amor que eu tenho por esse amigo é maior, muito maior do que o que eu tenho pelos meus familiares. Porque esse amigo já vem contigo de longas datas. Em algum momento ele pode ser que ele não tenha sido seu amigo, mas vocês conseguiram aprender, desenvolver afeto, desenvolver amor, e hoje ele está aí na tua caminhada, não necessariamente junto, né, a ti na caminhada, não necessariamente como um parente de sangue, mas um amigo que está lá para todos os momentos. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis
as dos laços espirituais, né, elas se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual, né? Infelizmente, tem essas famílias que vai cada um para o seu canto e que não dão continuidade na própria existência. Estão juntos por um período e depois cada um segue seu rumo. É a família que possivelmente não é essa família espiritual. Foi uma família que teve o motivo de se encontrar e talvez tenha alcançado o objetivo, talvez não, talvez precise voltar, mas não desenvolveu esse afeto para além do plano material, como é nas famílias espirituais, né? Aí aqui é só para ilustrar, né? Ó, lá na erraticidade, os espíritos planejando, aí já o perispírito se aproximando, e o neném nasce e a família é formada. Aí eu trouxe aqui 3 exemplos desses laços espirituais, dos laços que vão para além de uma encarnação. O primeiro é do livro Nosso Lar, que é um relato, né, da relação da mãe do André Luiz. Lísias informa ao André Luiz que a sua mãe o acompanhava dia e noite, desde que ele ficou enfermo para deixar o corpo terrestre. E durante a sua permanência no umbral, ela não medira esforços, intercedendo muitas vezes em nosso lar. Rogou os bons ofícios de Clarencio, que o visitava frequentemente. Foram anos de proteção imperceptível, até o dia em que, cansado de sofrer, orou com tanto fervor que tornou sua posição receptiva. Clarencio não tivera dificuldade em localizá-lo, atendendo aos apelos da carinhosa genitora da terra. Ou seja, ela foi mãe dele na terra, né? E esse vínculo passou daqui do período de André Luiz e ela encarnada. E ele lá no umbral, foram 8 anos de umbral, e ela o tempo todo intercedendo por ele. É um exemplo dessa ligação, desse laço de família que vai além do material. O outro é do livro Libertação, também da coleção André Luiz, se eu não me engano, é o 4º livro da coleção, o Nosso Lar é o primeiro. Sou Matilde, alma de tua alma, que um dia te adotou por filho querido e a quem amaste como dedicada mãe espiritual. Ele é Leo Gregório, o bicho é o cão. Quem não leu, leia o livro. Ele ficou 400 anos, né? 400 anos todo errado. 400 anos todo errado e Matilde lá, ó. Gregório, atordoado com a imagem, gritou para que ela pegasse as armas e Matilde, calma e serena, falou: eu não tenho outra espada senão a do amor com que sempre te amei. E de súbito desvelou o semblante vestalino, revelando-lhe a individualidade num dilúvio de intensa luz. Contemplando-lhe então a beleza suave e sublime, banhada de lágrimas, e sentindo-lhe as irradiações enternecedoras dos braços, que agora se lhe abriam, envolventes e acolhedores, Gregório deixou cair a lâmina acerada e de joelhos se prosternou bradando: mãe, minha mãe, minha mãe. E ele era assim um espírito que estava equivocado por muito tempo, agindo no erro por muito tempo, 400 anos. E ela não era mais a mãe carnal, né? E ainda assim ela não desistiu de Gregório, porque nesses 400 anos, nos 50 últimos, né, ele já estava ficando cansado de estar atuando no mal. E ela pegou esses 50 anos aí para ficar agindo mais veemente para tirar ele desse equívoco. Olha o laço que eles fizeram, né, entre eles, que foi um laço também espiritual. E, por último, a Ivone do Amaral, no livro Recordações da Mediunidade, o vínculo dela foi tão forte com o pai dela em uma outra encarnação que ela nem reconhecia os pais na encarnação atual.
E aí ela fala: a minha primeira infância destacou-se pelo traço de infortúnio que foi certamente a consequência da má atuação do meu livre-arbítrio em existências passadas. E uma das razões de tal infortúnio foi a lembrança muito significativa que em mim permanecia da última existência que tivera. Desde os 3 anos de idade, neguei-me a reconhecer em meus parentes, e principalmente em meu pai, aqueles a quem eu deveria amar com desprendimento e ternura. Ela não reconhecia aquele pai atual. Ela sentia que o círculo de afinidades afetivas não era aquele em que eu agora vivia, pois lembrava-me do meu pai da passada existência terrena, a quem muito amava, pedindo insistentemente, até muito tempo mais tarde, para que me levassem de volta para a casa dele. Imagina o pai, né? Ela falando: você não é meu pai, eu quero meu pai, Charles. E tratava-se do espírito Charles, a quem eu via frequentemente em nossa casa. Eu o descrevia com minúcias para quem me quisesse ouvir, mas fazia-o por entre lágrimas, qual a criança perdida entre estranhos, sentindo dos 3 aos 9 anos de idade uma saudade torturante desse pai, saudade que nos dias presentes, se não mais me tortura tanto, também ainda se não extinguiu do meu coração. Mesmo adulta, né, quando ela escreveu o livro, essa saudade não era mais uma saudade torturante, mas ela ainda tinha saudade desse espírito Charles, que acompanha ela também por diversas outras encarnações, outras obras dela. E aí, então, fica aqui para a gente rumar para o fim, fica como reflexão para a noite de hoje. Que tipo, a gente está falando de química dos relacionamentos, né? Então, que tipo de reação eu estou provocando dentro da minha família? Quando eu chego em casa, eu levo paz ou eu levo tensão? Quando eu falo, eu aproximo ou eu afasto? Quando eu sou contrariado lá no seio familiar, eu construo ou eu destruo? E quando alguém erra, eu ofereço compreensão ou apenas julgamento? Então, talvez a nossa família não precise apenas de pessoas que tenham razão, né? Talvez precise de pessoas dispostas a fazer a diferença. E essa diferença pode começar a ser feita por nós. Então, a gente tem, dentro do ambiente familiar, atitudes que aceleram os conflitos, né? Que é o orgulho, a ironia, a comparação para quem tem mais de um filho, né? Os filhos são espíritos diferentes, que terão comportamentos diferentes, apesar da mesma educação. Não dá para ficar comparando, achando que isso vai fazer com que você eduque aquele que você fala bem e serve para comparação, né? Falando do outro: teu irmão faz isso de bom, e você faz tudo errado. Só vai fazer com que o que faz tudo errado fique com raiva do outro. Então, a gente não tem que comparar. A cobrança, a crítica constante, generalização, ressentimento acumulado. Agora, as atitudes que mudam o ambiente: gentileza, a escuta, o pedido de desculpas, a gratidão, o elogio, a paciência e sempre, sempre, sempre a oração. Como a gente pode melhorar a química da nossa família? Escutar antes de responder, né? Às vezes a pessoa nem terminou de falar, você já está tentando adivinhar o que a pessoa fala para poder estar respondendo asperamente. Trocar acusações por perguntas, aprender a pedir desculpas, não transformar erros em identidade. O erro não é a identidade da pessoa. Seu irresponsável, faz tudo errado. Isso não torna, o erro não torna a identidade da pessoa. E a gente não tem que ficar reforçando isso. Criar momentos de convivência. Vamos assistir um filme em família? Vamos no cinema? Vamos... Um filme em casa, né? No cinema? Vamos para um piquenique? Criar momentos de convivência dentro dessa nossa vida corrida. Fazer a oração do ambiente familiar, fazer o evangelho no lar. Então, à luz do Evangelho, compreender que a verdadeira química do relacionamento familiar acontece quando conseguimos transformar a cobrança em compreensão, a crítica em diálogo, a mágoa em perdão, a distância em presença, a convivência em aprendizado e o vínculo em oportunidade de amor. Porque a família não é apenas o lugar onde nascemos, é também o lugar onde somos convidados a renascer todos os dias. Renascer para a paciência, renascer para o perdão, renascer para a compreensão, renascer para o amor. Então, a mensagem final que eu deixo é que Jesus nos inspire a compreender que cada lar aqui, né, cada família
aqui representada pode ser um pequeno núcleo de luz e que, mesmo diante das dificuldades, nunca nos esqueçamos que a reação pode ser transformada, o relacionamento pode ser renovado, o perdão pode ser iniciado e o amor, quando verdadeiramente cultivado, ele sempre encontra um caminho para crescer. Tem um videozinho de 3 minutos, dá para passar ou não? Vai? Então, espera aí. Gente, obrigada pela paciência em me escutar e vamos ver o videozinho sobre família. Sabe, RJ, só para registrar, se nos dissesse que toda a comida que você tentou juntar era para dar a um urso feroz, daríamos a você. Mesmo? É, as famílias agem assim. Nos protegemos uns aos outros. É que eu nunca tive uma família. Eu sei, mas acredite, esse é o caminho para uma boa vida. Pena que não disse isso mais cedo. É, foi falha de comunicação. Acontece nas melhores famílias. O que me diz? Quer fazer parte dela? Bem, amigos, hoje um tema extremamente importante, a família, né? O nosso grande laboratório de vida é a nossa casa, os nossos familiares, que nós provavelmente já tivemos juntos em outras vidas. Estamos no presente com essa família necessária para aprendermos alguma coisa. Então, possamos valorizar a família que temos. Nós temos problemas, às vezes temos dificuldades de relacionamento, mas vamos transformar isso com a mensagem de Jesus dentro do nosso coração,
olhando o outro com mais tudo aquilo que a nossa irmã Cristiane falou, né? Então precisamos trabalhar isso em nós. Não estamos juntos à toa e precisamos colocar muito amor dentro de casa, muito respeito, muita tolerância. Não é fácil a convivência às vezes, mas precisamos crescer e temos o exemplo de Jesus que nos direciona sempre para o caminho do amor. Então hoje eu peço a Deus uma bênção especial para a nossa família, tá? Dos dois lados da vida, essa família, aqueles que se foram, continuam sendo os nossos familiares, aquele pai, aquela mãe, aquele irmão. Esse laço não se rompe assim. Então vamos orar. Pedir a Deus muita proteção aos nossos lares, né? Pedir a Deus, quer dizer, agradecer a Deus, gratidão a Deus pela família, pelos problemas, que os problemas nos ajudam a crescer, a amadurecer, não é? Então vamos começar as nossas orações, a oração é extremamente importante. Reforçamos a importância do culto do Evangelho no lar, escolher um dia na semana, né, um determinado horário e reunir a família, ou você fazer sozinho, pegando uma página do Evangelho e fazendo uma oração a Deus. Isso traz uma energia muito linda e uma limpeza espiritual para o nosso lar. Quem quiser depois informação sobre como fazer o culto do Evangelho no lar, nós estamos aqui à disposição, né? Então vamos orar. Vamos elevar o nosso pensamento a esse Pai que nos deu a vida e nos deu a vida para que pudéssemos crescer, amadurecer e ser felizes. Fomos criados para sermos felizes. Então vamos elevar o pensamento a Deus, pedir por todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos os nomes que estão no nosso coração, na nossa mente. E hoje especialmente eu quero pedir por uma família, né, que está precisando de muito carinho no plano espiritual. O nosso irmão Bento Monteiro Tralhão, José Cardoso, Guiomar de Oliveira e Aníbal Fernando Cardoso. Que essa família no plano espiritual seja localizada, harmonizada e que ela possa seguir seu caminho, né? Se desligue daqueles que ficaram aqui na terra e sigam em paz, em grande harmonia. Pedimos, Senhor Jesus, por todos os nossos queridos que estão do outro lado da vida. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos ofensores, mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo mal, que assim seja. O nosso pensamento tem uma força muito grande, porque ele é o veículo do sentimento. E o nosso pensamento carrega o nosso sentimento através do fluido cósmico universal que nos envolve e que liga a todos nós. Estamos todos ligados, e ligados especialmente a Deus. Então, quando nós estamos orando, pensando naquele familiar querido, eles imediatamente, instantaneamente, estão recebendo o nosso abraço, a nossa torcida para que eles no plano espiritual estejam bem, se esforçando, estudando as leis divinas, a mensagem de Jesus e crescendo espiritualmente. É o melhor presente que nós podemos pedir para esses irmãos, né? Que eles sejam felizes
no plano espiritual. Todos os nomezinhos que nós colocamos na caixinha de prece, todos os nomes que estão dentro do nosso coração, na nossa mente, que todos sejam abençoados com muito carinho. Graças a Deus. E precisamos, né, de muita energia. Estamos vivendo grandes desafios de mudança no planeta e precisamos estar firmes na fé, na esperança, entendendo que o mundo passa por mudanças para melhor, que o mundo é de Deus e que Deus está no comando de tudo. O que chega até nós é porque ainda é necessário. Então, possamos, mais do que nunca, nos manter firmes na fé, para vivermos no mundo com equilíbrio, com serenidade, com esperança. Então, nesse momento, nós pedimos a essa equipe linda do plano espiritual, que não nos perdem de vista, que estão sempre ao nosso lado, nos ajudando, para que ampare a cada um de nós, que leve um pouquinho dessa energia bonita que nós construímos aqui pela nossa vontade, pelo nosso livre-arbítrio, que chegue na nossa casa, pela porta da frente, essas irradiações estejam lá, limpando o ambiente, renovando as energias, já que nós falamos tanto em família e às vezes, infelizmente, dentro do lar acontece algum desgaste, alguma química que explode, né? E nós precisamos renovar essa atmosfera e pedimos então nesse momento que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, que possa chegar na nossa casa e abençoar as pessoas que lá estão, levando um pouco de paz, de harmonia, de diálogo no nosso ambiente familiar. Também pedimos pelo nosso ambiente de trabalho, que não deixa de ser uma família. Pedimos pela nossa casa espírita, a nossa família. Nós fazemos parte da família do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, que no dia 3 de agosto vai fazer 101 anos de trabalho no bem. Então, Jesus, pedimos pela nossa comunidade, pelo nosso Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, pela nossa terra escola querida, por todo o universo. Que todos os endereços que nós colocamos na caixinha de radiação receba a luz de Jesus, direcionada por essa casa. Que assim seja. Graças a Deus. Que as famílias sejam abençoadas. E nós queremos também pedir pela nossa saúde, né? Especialmente a nossa saúde mental. Nós somos bombardeados dia a dia, né? De energias boas e ruins, né? Faz parte ainda do momento da Terra. Mas precisamos escolher que sintonia nós queremos estar, em que vibração nós queremos estar. Eu acho que um pouquinho que a gente já conhece aqui, nós queremos estar com a vibração ligada ao coração de Jesus, ao coração de Maria, ao coração do nosso Pai Celestial, abrir a sintonia mental com os nossos anjos da guarda, que querem nos orientar no caminho do bem. Tudo isso é saúde. Saúde mental que se reflete no nosso corpo físico. Então, nesse momento, nós queremos pedir a essa equipe médica da casa, a Bezerra de Menezes, que nos atendam, nos ajudem naquilo que precisamos, que a espiritualidade sabe muito bem. Eu tenho um pedido muito especial por irmão que está no Hospital do Andaraí, o nosso irmão Rodolfo Leon de Souza Romão. Ele está com pancreatite, uma situação muito delicada. Então eu peço com muito carinho a essa espiritualidade tão maravilhosa, que vá até o nosso irmão Rodolfo,
que leve um pouco dessa energia balsâmica que temos aqui, ectoplasma que estamos doando, né? Para levar até o pâncreas do nosso irmão Rodolfo, para que ele possa se restabelecer. Ele tem um filho pequeno, ele tem toda uma vida, ele tem 39 anos, Pai. Misericórdia nós pedimos, moratória, luz, ilumine os médicos da terra para que possam ajudar o nosso irmão Rodolfo. Pedimos a essa equipe da casa e pedimos pela operação que vai acontecer no sábado, né? Pedimos pelas águas do ambiente sejam fluidificadas. Queremos pedir pelos irmãos que estão pela rua em situação tão triste, hospitais, asilos, orfanatos. Quero pedir pela minha sobrinha Marcela Minervino Ramalho, Rua Aquidabã 1053, que ela seja abençoada, que ela fique bem. E aí pedimos: quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Esse alimento que recebemos da espiritualidade superior, essa luz que vem do coração de Jesus, e nós tocamos a veste de Jesus para pegar uma prenda. Ele permite isso. É só nós querermos tocar em Jesus e abraçar Ele, e pedir ajuda pelas nossas dificuldades, dores. Estamos na Terra, estamos em evolução. Precisamos ter no nosso coração essa alegria de viver e estabelecer cada vez mais essa sintonia de amor com os espíritos superiores, né, que nos ajudam. Obrigado, Pai. Todos os endereços que nós colocamos na caixinha de visita médica sejam visitados pela equipe médica daqui da casa, levando o lenitivo, o carinho, pedindo mais uma vez, sempre eu peço pela nossa irmã Ilka, que a nossa irmã Ilka seja envolvida em muita luz e muito amor. Obrigado, Senhor. E estamos encerrando a segunda parte do nosso trabalho. E é com muita gratidão que a gente encerra, sabendo quanto carinho a espiritualidade derramou sobre nós. Quantos abraços nós recebemos aqui e vamos sair alimentados de energia superior para seguir em frente na nossa batalha, que muitas das vezes não é fácil, mas possamos manter a nossa alegria de viver, a esperança, e acordar a cada dia com gratidão pela oportunidade de estar vivo, aprendendo um pouco mais. Obrigado, Pai. Obrigado aos mentores da casa, a todos os amigos que vieram aqui hoje, a vocês que vieram aqui nos ajudar no trabalho dessa noite, que todos retornem aos seus lares em paz, com total segurança. Agradecemos a nossa irmã Cristiane, que ela seja abençoada no seu caminhar, na sua família. E lembrar vocês que nós temos a nossa sessão de quinta-feira, às 3h, né, que é importante a gente prestigiar. Lembrar também que nós temos vários estudos na casa, importantes também para o nosso crescimento espiritual.
E segunda-feira que vem a nossa casa faz 101 anos, né? Então a gente vai ter um bolinho em comemoração e vamos ter a nossa irmã Karina cantando aqui para a gente, né? E lembramos a todos que na outra quinta-feira, não sei se é essa outra, vai começar o curso do Autocura, quinta-feira às 7h da noite. A gente está pedindo que o pessoal chegue um pouco mais cedo, né, de harmonização, aquela coisa. E é um curso importante, né? Ainda tem oportunidade, ainda tem vaga para inscrição. Quem quiser participar do curso de autocura, nós temos aqui a prancheta aqui, que vocês podem botar o nome e o telefone, ok? E eu acho que é isso, ok, gente? Uma boa noite, vamos agora ao passe, que Deus nos abençoe sempre. Vamos lá.